Bem, olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos mergulhar numa daquelas jornadas fascinantes que abrangem literalmente milhares de anos. É que, se pensarmos bem, é absolutamente incrível como a evolução tecnológica transformou a educação ao longo dos milénios, não é? O engraçado é que, sempre que surge uma nova ferramenta para alterar a forma como aprendemos, a nossa sociedade reage de forma, bem, digamos, muito previsível. E é exatamente isso que vamos ver aqui hoje, como cada grande salto tecnológico traz uma onda de ansiedade profunda, seguida, quase sempre, por uma transformação extraordinária e super positiva na forma como educamos as próximas gerações. Vamos a isso? Ora, o que é mesmo super interessante aqui é a ironia de tudo isto. Vamos recuar até à antiguidade. Temos Platão, certo? Uma das mentes mais brilhantes de sempre. Mas, por muito inovador que ele fosse, acreditem ou não, Platão tinha um medo terrível daquela que viria a ser uma das maiores tecnologias da humanidade. Estou a falar, claro, da invenção da palavra escrita. Ele achava de forma genuína que começar a escrever as coisas ia pura e simplesmente destruir a nossa capacidade de memorização. O receio dele era literal. Ele dizia que escrever ia enfraquecer a memória e tornar as pessoas menos sábias porque íamos passar a confiar apenas em registros externos. E bem, a grande ironia aqui, a piada no meio disto tudo, é que nós só conhecemos este medo ancestral do Platão porque, adivinhem, porque alguém, felizmente, decidiu escrevê-lo. É fantástico. E é aqui que se estabelece aquele padrão que vamos ver repetir-se vezes sem conta. O choque clássico entre o medo do desconhecido e a realidade que se acaba por impor. Pronto, vamos então mergulhar nisto. Para percebermos bem este padrão cíclico de ansiedade, vamos passar por 6 grandes eras. O medo original, a perda de controlo, a ameaça audiovisual, a revolução dos computadores, a era da distração e, no fim, o futuro imersivo. Número 1. O medo original. Começamos logo pelo princípio de tudo, lá na antiguidade, com o primeiro grande salto na transmissão do conhecimento. E o contraste não podia ser mais gritante. De um lado, tínhamos aquele pânico de que a humanidade ia ficar com a memória fraca, sem sabedoria nenhuma, mas do outro, bem, vemos o que realmente aconteceu, não é? A escrita não destruiu a nossa inteligência. Muito pelo contrário. Acabou por ser a base, a ferramenta absolutamente crucial para preservar a nossa cultura. Foi a escrita que nos permitiu passar conhecimento de geração em geração de forma precisa, abrindo as portas da educação muito para além daquela velha tradição oral. Ou seja, aquele medo inicial deu lugar à própria fundação da civilização. Número 2. A perda de controlo. Damos agora um salto até o século XV para encontrar a segunda disrupção massiva na forma como aprendemos. Com a invenção da prensa de Gutenberg, instalou-se um verdadeiro pânico na sociedade. Um pânico que, aliás, soa estranhamente familiar aos dias de hoje. Sabem o que realmente assustava as elites daquela época? Não era a máquina em si, era a perda de poder. Eles tinham um medo imenso de perder aquele controle político e religioso apertado que mantinham sobre a informação. A ideia de que novas ideias se podiam espalhar rápido e sem supervisão, isso era visto como um perigo gigante para a ordem estabelecida. Os livros, que eram um luxo para meia dúzia de pessoas, estavam de repente prestes a chegar às mãos de todos. E o que é que aconteceu? O colapso da sociedade? Claro que não. O medo de perder a autoridade foi totalmente atropelado pela realidade. A prensa trouxe-nos a verdadeira democratização do conhecimento. De repente, os livros ficaram acessíveis. A taxa de alfabetização disparou como nunca antes e começámos a ver escolas e universidades a nascerem por todo o lado. Basicamente, o que parecia a maior das ameaças foi, no fundo, a chave para o iluminismo. Vamos avançar e ver como isto se desenvolve. Damos um salto de gigante, deixamos a prensa para trás e aterramos diretamente no século XX, bem no meio da era da comunicação de massas. E assim chegamos ao número 3, a ameaça audiovisual. É aqui que a rádio e a televisão entram pelas escolas e pelas casas adentro, mudando as regras do jogo. A diferença visual é brutal. De um lado, temos o trabalho super manual, mecânico e lento da prensa tradicional. Do outro, uma transmissão audiovisual que chega a toda a gente num instante, com turmas inteiras coladas a um ecrã de televisão a absorver informação em tempo real. Esta aceleração louca no ambiente de aprendizagem gerou, pois, adivinharam, imensa desconfiança. As imagens em movimento e o som pareciam estar a perturbar os métodos tradicionais de estudo e foco. E o pânico da altura? Bom, resumia-se muito a uma frase que, vamos ser sinceros, ainda ouvimos por aí. As crianças vão deixar de ler. Havia um medo enorme de alienação, de que estes ecrãs fossem autênticas máquinas de manipulação social. Mas a história foi outra. A rádio e a televisão trouxeram-nos um ensino muito mais dinâmico. O mundo inteiro entrou literalmente pelas salas de aula adentro, democratizando a informação a uma velocidade que os livros já não conseguiam acompanhar. E as crianças não pararam de ler, de todo. Apenas ganharam novas formas de explorar o mundo.
Número 4. A revolução dos computadores. Avançamos um bocadinho mais, até os anos 80 e 90, mesmo para o alvorecer da internet e dos computadores pessoais. E isto ilustra brilhantemente o que se passava nas cabeças das pessoas naquela altura. Quando os computadores começaram a aparecer nas escolas, soaram logo os alarmes todos. Falava-se muito do isolamento social, tipo, onde é que estão os amigos destas crianças? Havia também um medo de uma dependência digital tremenda e, acima de tudo, aquele pânico gigante de que as máquinas iam acabar por substituir os professores de carne e osso. Mais uma vez, o filme repetiu-se. Esses medos de isolamento e substituição esfumaram-se quando começámos a perceber o poder da revolução digital. Em vez de ficarmos isolados, criámos a aprendizagem em rede. De repente, tínhamos plataformas de e-learning e fóruns a fervilhar de ideias. Pela primeira vez na história, qualquer estudante ou professor passou a ter acesso imediato a uma rede global. As fronteiras geográficas simplesmente desapareceram. O que nos leva ao número 5, a era da distração. Agora sim, estamos a chegar bem perto dos nossos dias atuais, para falar dos telemóveis e das redes sociais. Nesta nossa era de estarmos sempre, mas sempre ligados, os medos são novos, mas a cantiga é a mesma. Hoje em dia, o que é que mais debatemos? A falta de atenção, o facto de termos demasiados ecrãs a roubar-nos o foco. Falamos imenso do vício nos smartphones e, claro, um ponto super crítico, a facilidade com que a desinformação se espalha como fogo num palheiro. O grande desafio agora é descobrir como é que nos equilibramos neste mundo hiperconectado. E, finalmente, número 6. O futuro imersivo. Chegamos à fronteira atual e estamos mesmo ali no limiar do próximo grande passo, com a inteligência artificial e o tal metaverso. Estes são os medos que vemos nas notícias todos os dias, não é? Substituição humana por algoritmos, os alunos a perderem o pensamento crítico porque usam a IA para tudo, o isolamento nos óculos de realidade virtual e o medo de que a educação perca o seu lado humano. Repararam na semelhança? É impossível não ver como estas ansiedades espalham, de forma quase perfeita, os mesmos medos de todas as eras que já discutimos até aqui. Portanto, o ponto crucial é este. A realidade tem um incrível potencial para nos capacitar. Longe de destruir a educação, estas tecnologias trazem ferramentas absolutamente revolucionárias. Com a IA, podemos ter tutoria inteligente, adaptada ao ritmo exato de cada um. O metaverso e a realidade virtual deixam-nos criar laboratórios virtuais e simulações médicas onde cometer erros não tem consequências perigosas. Estamos a falar de aprendizagem através da experiência, no nível global, explorando coisas que seriam literalmente impossíveis de fazer numa sala de aula tradicional. E para terminar, deixo-vos com esta provocação. Sabendo como a história se repete, será que daqui a uns valentes séculos as gerações futuras vão olhar para os nossos medos atuais sobre a inteligência artificial exatamente da mesma forma que nós olhamos para a preocupação genuína do Platão com a invenção da escrita? Fica a reflexão. A história mostra-nos que a tecnologia nunca substitui a nossa humanidade. Ela apenas amplifica de forma extraordinária o que somos capazes de aprender e construir juntos. Resta-nos agora abraçar e moldar as ferramentas do nosso tempo. Obrigada por estarem aí e até à próxima.